Aleluia. Amém, igreja? Quero chamar aqui o meu genro, amado filho. Aleluia. Hoje ele tem uma palavra de Deus para trazer para nós, para meditar as nossas vidas. Amém, irmãos? Eu gostaria que você em casa, você aqui presencial, recebesse ele com uma salva de palmas em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. O japonês está transmitindo aqui, não, né? Tá? É primo, então tem intimidade. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Eu não vou me demorar, porque a minha pastora Ana, pega no meu pé em questão disso, né? Porque eu falo feito o homem da cobra, né? Mas vamos orar. Senhor Deus e Pai, Senhor, nós damos liberdade ao Senhor agora, Pai. Senhor, damos liberdade para que o Senhor possa acessar os nossos corações, a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas vontades. Senhor, nós damos acesso para que o Senhor possa sondar até mesmo aqui, principalmente aquilo que é mal no nosso coração. E que o Senhor possa gerar o arrependimento. Que o Senhor possa gerar em nós algo novo nas nossas vidas, Pai. Senhor, fala conosco naquilo que precisamos ouvir. Fala com a pessoa que está em casa, para que ela possa receber algo novo, que impactue a casa, né, na casa dela, na vida dela, na família dela. Para que possamos saber que o Senhor é Deus. Para que possamos ter a convicção que o Senhor é Deus e o Senhor é o Deus da nossa vida. Para que temos a convicção que o Senhor responde na nossa necessidade que precisamos hoje. Fala conosco, Senhor. Fala conosco abertamente. Se for para exortar, que exorte. Se for para nos alertar, que alerte. Se for para nos corrigir, que corrija. Se for para que nós possamos glorificar, que isso vai ser sempre vamos glorificar, Senhor. Mas se for para nos ensinar, se for para mesmo aquilo que o Senhor tem liberdade, Pai, fala conosco no nome de Jesus. Amém? Desde já nós repreendemos todo o inimigo que tenta roubar a palavra. E a igreja diga amém. Na verdade, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus falou comigo. E lá para umas meia-noite, 1h da manhã, eu tive que compartilhar com a pastora Ana. E ela querendo dormir para ir para Pouso Alegre, né? No outro dia que você ia. E eu vi que chegou uma hora que ela não visualizava mais. Eu liguei para ela e falei assim: olha, enquanto você não ouviu o que eu estou te falando, eu não quero que você durma. Escuta. E essa palavra que eu quero compartilhar com você é aquilo que Deus falou comigo. Isso. É o que Deus chacoalhou a minha estrutura, deu um tapa na minha cara e falou assim: ei, o que você está pensando da tua vida? O que você quer viver? O que você está pensando em viver? Você está aí, tantas coisas aí no teu coração, mas espera aí, aquilo que eu te chamei, vamos alinhar? É isso que Deus falou, vamos alinhar? Falei, amém, Deus, eu arrependo de fazer tudo que é errado e vamos. Então abre a tua palavra em Crônicas, no 2 Crônicas capítulo 1. Nós vamos falar de um homem que você conhece, que ele recebeu algo grandioso de Deus. Algo que Deus falou: olha, o que eu estou te dando, nenhum rei antes de você ou depois de você vai receber. Que é a sabedoria de Deus, amém? Quando nós falamos de Salomão, lembramos da sabedoria. É uma palavra que eu preguei lá em Monte Sião, mas mexeu tudo comigo, que eu quero pregar aqui, quero voltar lá em Monte Sião pregar de novo. Eu quero assim, realmente
é algo que Deus tem feito na minha vida, e eu tenho certeza que Deus vai fazer na sua. Amém? 2 Crônicas 1, eu vou ler bem rapidinho para você, né? Vai acompanhando aí. Se você não der conta de acompanhar, você vai ler na sua casa, mas diz assim: Salomão, filho de Davi, nada menos do que filho de Davi, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele e o engrandeceu sobremaneira. E falou Salomão a todo Israel, aos capitães de 1000 e aos de 100, aos juízes e a todos os príncipes em todo Israel, cabeças de famílias, e foi com toda a congregação ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi fizera subir a arca de Deus de Quiriate Jearim ao lugar que havia preparado, porque lhe armara uma tenda em Jerusalém. E também o altar de bronze que fizera Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação consultaram ao Senhor. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Meu Deus, que homem, que fantástico! A palavra de Deus fala que ele era nada mais, nada menos do que filho de Davi. Você lembra de Davi? Ele não era super-homem não, mas Davi tinha um coração que, meu Deus, vai lá em Salmos, você vai ver. Ele errava como eu e você. Mas teve um dia, num momento na vida dele, que ele resgatou a arca de Deus, que tinha saído de Jerusalém, e ele foi lá e resgatou, e nesse momento ele fala assim: olha, Deus, eu queria construir um templo, para que a tua arca ficasse, porque assim, é importante, é aquilo que eu mais prezo, a presença de Deus. E não é assim, vamos levantar a tenda, baixar a tenda, não vamos fazer algo. E Deus concordou. Mas chegou um tempo que Deus chegou para Davi e falou assim, jogou uma real nele, falou assim: olha, Davi, vai ter a construção do templo, mas não vai ser você, não vai ser as tuas mãos que vai construir. Sabe por quê? A tua mão é mão guerreira, você já derramou muito sangue. Então essa missão nós vamos passar para o teu filho que vai te suceder, e ele é Salomão. E ele falou assim, ele vai te suceder, e assim foi. Aqui nós vemos, aonde eu estou lendo, inicia falando que Salomão então assumiu o reino. Salomão assumiu o reino. E a palavra do Senhor fala que Deus era com ele, e ele prosperava em tudo. Amém? Estão entendendo até aí? Simples. Beleza. E Salomão não era ninguém que mandava ele não, mas ele levantou 1000 holocaustos, ele ia no altar e fazia, né? Ele aprendeu o que o pai dele ensinou, nas falhas, nos erros. Lembra lá de Davi? Errou ou não errou? Mas acertou muito, acertou tanto. Ou melhor, ele soube tanto acertar o seu erro, que Deus o chamou como homem segundo o coração dele. Porque você pensa que o que é importante para nós é nós sermos certinhos. Isso você nunca vai conseguir, querido, porque a Bíblia fala que nós somos pecadores. Mas nós temos que aprender, ir lá em Salmos, nós temos que ver a história de Davi e ver quando ele vacilou. E aí, sabe que Davi não era diferente de mim e de você não. Quando ele vacilou, sabe o que ele fez? Ele tentou buscar outro erro para tapar um erro, igualzinho a gente faz. Eu nem vou contar meu testemunho dessa semana, que eu vou passar vergonha, porque você sabe, né? É ou não é? Mas a tendência nossa é querer tampar o erro, escapar do erro, não assumir o erro, não reconhecer o erro. E Davi, não devo não, misericórdia. Não, eu já confessei meu pecado, irmã. Não me exponha, estou pregando. Aí você tinha... Quietinho.
quietinha, minha sogra, minha líder. Mas assim, então, Davi era esse cara, esse fera. E é como você leu lá, você cantou no louvor a bênção de Deus, como é que é? Vai de geração, vai dos filhos para os filhos e dos outros filhos, e aí vai. Essa é a promessa de Deus para você, meu irmão, você recebeu aí? Você aí em casa, você está escutando eu? Promessa de Deus para você, vai passar a bênção por você, vai para o teu filho, para o filho dos teus filhos, e de geração em geração. Eu tô no reteté esses dias. Tô virado no girai aqui no Espírito Santo. No girai não, no Espírito Santo, amém? Não, só minha sogra. Se você perguntar pra minha sogra, eu não tô brincando não, tô falando sério. Deus me encontrou de uma tal forma nesses dias, nesta palavra, que eu tô vivendo dia após dia o que eu nunca vivi na minha vida. São quantos anos de ministério? Que nós assumimos Monte Sião, 2003? De pastor, de ministério. 11 anos. E eu confesso para vocês, vim aqui confessar os meus pecados, que eu não fiz nada. Eu não fiz nada até hoje. Cuidei de vidas, não vamos menosprezar não. Eu fiz o ministério de Deus, mas assim, eu percebi que eu mesmo, na minha missão pessoal, eu não fiz nada. Ou melhor, eu fiz um pouquinho, mas foi 1% dos 100% que eu preciso fazer. E não é para Deus não, é para mim mesmo. Eu vou mostrar para você que quando você cumpre o propósito de Deus, não é para Deus não, é para você mesmo. Olha lá, vamos continuar para você ver como é que é. Versículo 7. Naquela mesma noite que ele fez quantos holocaustos? Ofereceu 1000 holocaustos. Naquela mesma noite, você viu como eu estou comportadinho? Não estou movimentando, você reparou não? Naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão e disse, vocês estão me atrapalhando. Apareceu Deus a Salomão e disse: pede-me o que queres que eu te dê. Quantos sonham com isso? Quantos sonham em hoje você dormir e no sonho Deus aparecer para você, falar assim, chamar você, ô fulano ou ciclana? Sou eu, Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para você. O que queres que eu te dê hoje para a tua vida? O que você aí em casa, o que você espera o que você quer? Deus está dando a oportunidade de você pensar. E o que Deus está te perguntando? O que você quer que eu te dê hoje? Foi essa a pergunta para Salomão. E respondeu-lhe Salomão: de grande benevolência usastes para com Davi meu pai. Olha a honra, olha o princípio. Diz: usaste como com Davi meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dai-me pois agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo, pois quem poderia julgar a este grande povo? Disse Deus a Salomão. Presta atenção. Deus perguntando para você, qual que é o que queres que Deus fala para você hoje? O que queres que eu te dê hoje? Salomão falou o quê? Falou tudo isso, né? E olha a resposta de Deus. Disse Deus a Salomão: porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pedistes riquezas, bens ou honras, e nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pedistes longevidade, mas a sabedoria, o conhecimento, para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei. Versículo 12. Sabedoria, conhecimento são dados a ti,
e te darei riquezas, bens, honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. E voltou Salomão para Jerusalém, da tua ida ao alto que está em Gibeão, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. Todos conhecem essa história, mas você reparou o detalhe? Você reparou o detalhe? Deus pergunta para Salomão: o que queres que eu te dê? E qual foi a resposta de Salomão? Por que Deus falou assim: olha, você não me pediu riqueza, honra? Quem ia ser abençoado com riqueza, com honra? Com a morte dos adversários? Não é isso? Com longevidade, com vida longa. Quem iria ser abençoado se ele pedisse qualquer dessas coisas? O próprio Salomão. Mas você me pediu, sabe o que você me pediu? Sabedoria, conhecimento, para saber como você fazer com aquilo que eu te dei. Vou resumir. Buscar em primeiro o reino dos céus, e todas as coisas são acrescentadas. Sabe por que Deus deu tudo aquilo? Sabe por que Deus falou assim: então tá bom, o seu pedido hoje está sendo honrado. E não para por aí, porque você não me pediu riquezas, não me pediu honra, você não pediu longevidade, você não pediu morte dos teus inimigos, você não pediu nada disso que podia ser abençoar você, mas você veio pedir para que você pudesse fazer da melhor forma para conduzir o meu povo. Você veio pedir para mim como você iria administrar para fazer aquilo que eu já pedi para você fazer. Salomão, o chamado dele, o propósito dele, era para ser um rei. Deus escolheu ele. E você, vamos trazer para nós agora. Para você, o que você pede para Deus hoje? Você pensou em riqueza? Você pensou em honra? Você pensou para que Deus libertasse você dos teus inimigos? Você pensou para que Deus resolvesse o seu problema? Você pensou que Deus te desse mais vida, mais saúde, mais isso? Você está pedindo para você. Eu estou falando isso para você porque é o que Deus falou comigo. Porque eu escutando uma pregação de 1995, eu falei para minha pastora, de 1995 do Miles, e eu acho que deve estar aqui nesse caderno. Eu trabalho das 8 às 8, de segunda a segunda, só no domingo que eu trabalho até às 5. E ainda assim, eu não sei se está nesse caderno. Aqui, está aqui sim. E ainda assim eu estava colocando no meu caderno, está aqui, ó, projeto para minha empresa. Eu tenho um projeto de uma empresa de que eu irei fazer, mas eu não tenho mais. Se vocês quiserem ver, está aqui, ó, projeto da minha empresa, tá, ó. Lê aí. Sabe por quê? Porque o Miles falou algo para mim, não foi para ninguém que estava lá, não foi para mim, lá em 1995, que eu escutei esses dias, está lá no Sara Play. Você nem sabia que estava lá, né? Pois é, tem tanta riqueza lá que você não está perdendo. Aí Deus falou para mim assim: peraí, você é pastor? Ele estava pregando sobre autoridade. E ele falando que a autoridade, a palavra da autoridade vem de autenticidade, né? E aí uma riqueza de informação. Mas ele falou assim: peraí, você foi chamado para ser pastor, mas você está pregando e pensando em uma empresa que você tem que constituir? Peraí, você foi chamado para ser pastor, você está pregando e pensando em ser um político? Eu falei assim: Deus, o que é isso? Eu falei assim: Deus, fala, Deus. E eu joguei fora aquilo que eu já tinha ouvido e já estava pensando em fazer. Joguei fora agora diante de vocês, que eram projetos que eu tinha. E como eu falei, nós estamos no ministério, assumindo o ministério desde 2003. 2003, não foi isso? Foi isso, né? Quando que eu operei? 2008.
2003 eles estavam lá. Vocês, né, foi quando formou a igreja de Monte Sião. Em 2008, nós iniciamos o nosso ministério. E sabe quando eu acordei? Esta semana. Que eu estava sendo pastor, mas pensando em outras coisas. Confesso para vocês, eu vim aqui para confessar os meus pecados aí na sua casa, aí pode ter certeza, estou sendo sincero. Salomão foi o homem mais sábio porque ele pediu para Deus, para Deus ajudar ele naquilo que era propósito dele. Senhor, me ajuda a conduzir o povo que o Senhor quer que eu conduza. Você não descobriu o que Deus quer com você? Eu vou dar uma dica. Eu descobri essa semana também. Poxa, eu não estou em nenhum ministério, eu não sou do louvor, eu não sou pastor, eu não sei pregar, não sei isso, não sei aquilo. Mas olha o que você está fazendo hoje e o que você gosta de fazer. Eu sou farmacêutico. E eu gosto muito de ajudar as pessoas, para que eu possa fazer parte para que elas possam ser curadas. Tem tudo a ver com o pastor, cara. Eu estou atrás das ovelhas e eu comecei a gemer isso, eu comecei a chorar por isso, eu comecei a olhar para as pessoas de uma tal forma que você não sabe o que eu tenho experimentado essa semana. Eu experimentei hoje, e não foi uma vez, não, foi 3 vezes hoje. 4 vezes. Eu fechei a farmácia hoje às 5 horas, sabendo que eu vinha para cá. E ainda uma pessoa me ligou, graças a Deus, né? Pelos meus clientes lá, que, né? Minha renda ainda é lá, amém, querido? Tenho paixão por aquilo e graças a Deus, Deus tem honrado, porque é aquilo que a gente gosta de fazer e a gente não vê esforços, e o meu forte é este. É se preocupar com as pessoas. Eu ainda fui em Águas de Lindóia, fiz uma injeção. Mas eu não fui fazer uma injeção, eu fui dar um recado de Deus. Eu fui numa casa de uma pessoa hoje, mas eu não fui ver a pressão dela que ela me pediu. Eu falei assim para ela assim: olha, Deus manda te falar, eu posso orar por você? E eu orei. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Eu sabia muito bem separar as coisas, agora eu não estou sabendo mais. Sabe por quê? Porque para mim agora eu estou descobrindo que minha profissão não é farmacêutica, é o hobby. É o hobby que eu faço. E não para por aí. Eu, sem saber, senti de mandar uma mensagem para uma pessoa. Uma pessoa não, vou abrir aqui para vocês, né? Se ela escutar lá em Monte Sião, foi de Deus, e eu estou confessando aqui, ela sabe que foi de Deus, porque eu mandei mensagem para ela, sei que ela está passando um momento difícil, mas ela está passando esse momento difícil já faz meses, mas hoje eu senti de dar uma palavra para ela. Ela foi minha professora nas primeiras séries, da 1ª à 4ª série, e eu mandei mensagem, vi que ela estava online, ela não respondia. Eu falei assim: que lerdeza que é essa para responder? Eu tenho algo de Deus para falar para você. E não respondia. Daqui a pouco veio um áudio dela chorando: é porque eu não estou bem. Pois é, eu sei que você não está bem, porque Deus mandou eu te falar que o clamor que você está fazendo aí, Deus mandou eu te responder aqui. E ainda fiz uma pergunta para ela: você sabe por quê que você foi uma das pessoas escolhidas para me alfabetizar? Essa foi a primeira pergunta que eu fiz para ela, sem eu saber se ela estava bem ou não estava. Você sabe por que Deus escolheu eu para que você me alfabetizasse? Foi porque Ele queria escolher eu hoje para retribuir o que você fez pela minha vida. E ela falou assim: eu estou pensando em desistir. Pois é, eu vim falar para você de Deus, que justamente isso que Deus quer que eu fale para você hoje. Você está mal, não está? Tá? Eu sei da sua dificuldade, eu sei a dor, quer dizer, eu imagino a dor que você sente, porque dor é subjetivo e cada um sente a sua. E eu sei a dor que você, imagino a dor que você sente. Você teve uma perda muito grande na sua vida. Mas deixa eu falar uma coisa para você: se essa decisão que você está querendo decidir hoje,
de desistir. Se você tivesse desistido ontem, eu não seria o que eu sou hoje. Eu falei para ela, que ela foi minha professora. E eu tenho um carinho muito grande porque eu era dentro da casa dela. Eu tinha aula com ela e ela me trazia para dentro da casa dela. E queira saber ou não, ela fazia um arroz com um sazon maravilhoso no micro-ondas. Uma coisa assim que eu nunca experimentei na minha vida. E eu falei assim, pois é, Deus me chamou hoje para que eu possa retribuir tudo que você fez pela minha vida, na minha infância, pelo cuidado que você tinha comigo. Foi forte, querido, foi forte para mim, foi para ela e foi de Deus. Ela falou assim para mim, você tá sendo usado pelo Divino Espírito Santo, né? O modo de falar, né? Pois é, realmente eu também estou me estranhando. Você tirou um peso das minhas costas. Sim, foi o que você orou para Deus. E foi assim a conversa, te mostro o meu WhatsApp, que foi na mensagem. Comecei mandando no Facebook, eu vi que ela estava online, comecei mandando, mas sem pretensão nenhuma, e assim foi acontecendo. Ela me passou o WhatsApp e eu mandando, porque Deus queria visitar ela naquele momento, e era um clamor dela naquele momento para Deus. E ela não é da nossa igreja, ela não é, né, nada. Mas Deus deu a resposta que ela clamou, daquela dor que ela estava sentindo. E Deus trouxe, eu tenho certeza que Deus trouxe o refrigério para ela nessa tarde. Eu confesso para vocês que eu nunca vivi isso na minha vida. Não, eu já vivi. Quando Deus manda eu mandar mensagem, é batata. Outro dia eu mandei para um jovem, ele estava no carnaval, fazendo coisa errada. E ele, daquela mensagem que ele recebeu, ele voltou para a casa dele e ele está no meu discipulado até agora. No meu discipulado. Meu discipulado é meus 12, meus discípulos direto. Ele era da igreja e estava no carnaval. E Deus me falou para me mandar uma mensagem. Você está vendo Deus me usar? E por que não usa você? O que eu tenho de diferente de você? Você é pastor. Pois é. De 2008 para cá, eu sendo pastor, Deus me usou em muitas coisas já. Mas assim, sabe como é pessoalmente, como pessoa? Eu nunca tinha experimentado o que eu estou vivendo. Não tinha experimentado. Mas vamos voltar para a palavra, porque não para por aí. O homem mais sábio, aquele que tinha chamado de Deus, aquele que foi chamado para construir a casa de Deus, aonde ia ficar a arca da aliança, a presença de Deus, algo precioso. Em toda a sabedoria que você vê lá em Provérbios, em Cânticos, que você vê em Eclesiastes, há tempo para todas as coisas, de todo o propósito debaixo da terra. Há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar, tempo de colher, tempo de juntar, tempo de afastar. Sabe? Escrito por Salomão. O mesmo que fala assim, vaidades de vaidades. Já leu Eclesiastes? Livro doido. Tem um livro que chama assim, Amarga, alguma coisa assim, né, de Eclesiastes, o livro de Eclesiastes. É doido demais. Eu amo. Eu vou viajando. E esse homem com tanta sabedoria, e aí, o que você acha que... Começou bem, Deus abençoava. E outra, só que tinha um detalhe. Deus falou para ele, enquanto você for como teu pai Davi e obedecer os princípios, você vai prosperar. Mas olha, obedeça. O que você acha que aconteceu? Salomão não é diferente de mim e de você não. O que você acha que ele tomou de decisão? E eu quero destacar onde que errou. Errou, querido. O homem mais sábio. Você pode receber de Deus o que você quiser. Foi essa a pergunta de Deus. O que queres receber de mim hoje? Sabedoria, pois é, vou te alertar, porque você pode receber o maná como o povo de Deus recebeu, você pode ser alimentado pelo corvo como o povo de Deus, né, profetas de Deus já receberam, você pode receber a água da pedra, você pode ver o mar se abrir, você pode ver os teus inimigos sendo afogados, você pode ver tudo, mas preste bem atenção, mesmo recebendo tudo isso,
você tem que tomar cuidado, porque senão você pode cair. E isso eu tenho comigo, que todos os dias da minha vida, eu tenho buscado do Senhor, que eu não venha cair, que eu não venha, né? E eu tenho falado, Deus, me livra. É isso que, né, a pregação do bispo esses dias na ceia, ele falou assim, olha, né, na oração do Pai Nosso, livra do mal, da tentação, daquilo que está dentro de nós, das vontades, daquilo, sabe? Então abra a sua palavra em 2 Reis. Agora começa a palavra. 2 Reis 11. A idolatria de Salomão. Você tem noção? O homem que recebeu algo de Deus que ninguém tinha recebido. E a palavra diz, nenhum rei tinha recebido. Mas olha lá. Aí nós vamos chegar à conclusão, o que é, onde que está o erro, por que errou, como que aconteceu. Ora, além da filha de Faraó, 1 Reis, capítulo 11, versículo 1. 1 Reis, desculpa gente. 1 Reis, vou repetir. 1 Reis 11, 1. 1 Reis 11, 1. Vai martelar na sua cabeça se você lembrar sempre. 1 Reis 11, 1. Até eu já estou. Eu sou meio. É que meu pensamento está lá no. Diz assim: ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com ela, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os teus deuses. E esta se apegou Salomão pelo amor, o coração, pelo amor. Jesus, a própria Bíblia já está falando. Salomão, chegou um tempo que ele fez o que ele estava cansado de ouvir de Davi. Ou melhor, não só de Davi, mas de todo o pai, de toda a mãe de Israel. Eles traziam a palavra, ensinavam os filhos: olha, o que você tem que saber é isso, você não pode casar com um estrangeiro. Sabe por quê? Porque eles servem outros deuses, e eles vão trazer contaminação por isso. Versículo 3, e não para por aí. Tinha 700 mulheres, princesas, 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Agora começa. Segura na sua cadeira que Deus quer falar com você. Pois sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Sabe, querido, que Deus deu tapa na minha cara? É porque, por causa do ministério, por causa do dia a dia, por causa das circunstâncias, parece que a gente passa por tanta perrengue, por tanta dificuldade, por tanto gigante, que parece que a gente vai querendo, sabe, aceitar algumas coisas que antes nós não aceitava mais. A gente começa quando a gente é novinho, quando você recebe Jesus, aquele primeiro amor, você não aceita, você fala assim: não, com aquele lá eu não quero andar, não, música do mundo eu não vou escutar. Mas aí vem o tempo, vem devagarzinho. Você acha que o diabo, ele vai te derrubar o dia para... Não, ele mudou a estratégia. Falei lá em Monte Sião, o diabo mudou a estratégia. Antigamente ficava endemoniado dentro do culto, não ficava? Hoje não. Hoje o diabo deixa endemoniado na frente da Netflix. Eu ainda dei um exemplo que eu estava escutando uma consultoria da farmácia, e o cara, ele era um do marketing da L'Oréal, e ele começou a dar exemplos que as empresas hoje em dia, por causa da pandemia, estão preocupados. E você sabe qual que é a preocupação da Netflix? Você sabe qual que é a concorrência? Você acha que é a Globo não sei o que lá, você acha que é como chama aquele outro que imita Netflix lá?
Amazon Prime, você acha que é tudo essas coisas, né? Sabe qual que é a preocupação? Sabe o que eles estão, a maior concorrente da Netflix? Sabe qual que é a maior concorrente do Netflix? O sono. Você sabe por que não tem pessoas dormindo hoje? Passam noites aí, não tô conseguindo dormir, vou ligar a série. Aí passa noites em claro assistindo série. Não pense em você que é que você não consegue dormir, não. O seu organismo acostumou a acordar de madrugada e assistir Netflix. Então, se Deus está falando com alguém aqui, vigie. Porque do mesmo jeito que o teu organismo, né, faz você acordar até sem despertador às 6 horas da manhã, é isso que acontece às 3 horas da manhã que você não consegue mais dormir. O reloginho biológico seu desperta para você ver algo empolgante para você. Por isso que não fica mais gente endemoniada dando culto. Lá em Monte Sião eu jogava cadeira para cima. Aqui também, né? Eu lembro quando eu me converti nessa igreja. Nossa, era cada um que nós ficava assim, ó. No louvor já vinha. André, eu lembro, não lembro, André? Acabou, querido. Sabe por quê? Porque a maior dificuldade de Salomão, porque se você vê, Salomão construiu o templo do jeitinho que Deus pediu. Salomão vivenciou o melhor reino, ele tinha sabedoria, e os reis vinham de fora pedir conselho para ele. Deus honrou ele com a sabedoria, e enquanto ele honrou a Deus dessa forma, de que fazer a vontade de Deus em primeiro lugar, Deus honrou a vida dele. Mas foi passando ano, que ele envelheceu, e não é envelhecimento da idade, é envelhecimento muitas vezes que nós caímos, eu e você, de ficar parado, de parar de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, e se entregar a coisas que você mesmo permitiu. O erro de Salomão entrou pelos pequenos detalhes da própria decisão dele. Ele era o homem mais sábio? Você acha que ele não sabia que se ele se relacionasse com mulher, porque ele já tinha aprendido, e ele fala muito, né, sei lá, eu levei em Provérbios, ele fala muito sobre honrar pai e mãe, honrar as coisas, você vê lá. E você acha que o homem mais sábio não sabia que ele iria cair? Sabia, e fez, por isso ele caiu. Nós caímos não é por falta de sabedoria, não, é porque nós decidimos, é porque nós permitimos, é porque nós aceitamos que o velho entre em nossa vida e desfocalize do projeto, do plano de Deus nas nossas vidas. Eu dei o meu testemunho de como pastor, daquilo que Deus quer fazer na minha vida, né, que está fazendo na minha vida, e aquilo que eu estou experimentando. Mas aí você deve estar no teu lugar pensando assim, mas eu não sou nem pastor, eu estou começando agora na igreja. Ah não, mas eu nem tenho cargo, eu não tenho ministério, querido. Mas tem tantas responsabilidades que Deus colocou, tem tantas promessas que Deus garantiu para você, e que depende somente de você. Como você viu lá naquele louvor, a bênção de Deus, a promessa de Deus é para os teus filhos, é para os filhos dos teus filhos, é para a tua geração, é para a tua descendência. Então às vezes, querido, você tem falhado, você tem ficado velho no teu casamento, você tem ficado velho com os teus filhos, na criação dos teus filhos. Porque lá atrás você batia firme, hoje você está deixando, você está permitindo. Pode ir, vai, dorme na casa da namorada, permite, porque isso está normal hoje em dia, e a velhice está entrando, e você pode ser a pessoa mais sábia deste mundo, e essa sabedoria possa ter vindo de Deus, mas você tem permitido que o velho entre na tua vida, e o velho está acabando e destruindo você. Mas Deus me mandou hoje aqui para falar que tem jeito, que enquanto você me obedecer, enquanto você entender, enquanto você saber o projeto que eu tenho de vida para você, eu vou te honrar, eu vou restaurar, eu vou libertar. É vício que você tem caído? Não, peraí, e se você pedir para mim, nessa palavra de autoridade do Miles, ele fala isso. Ele fala algo interessante, que Moisés foi o primeiro a escrever na Bíblia qual era o nome de Deus, e era o eu sou.
Sabe o que significa o eu sou? É que Deus é o que você precisa que Ele seja na hora que você precisar dEle. Porque Ele é o autor, Ele é o Criador, Ele formou todas as coisas, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e é o fim. Aí Miles fala assim, olha, a hora que você estiver passando por dificuldade e tristeza, lá aí vem Deus com alegria. E Ele começa. Então Deus, Ele tem todos os nomes que você precisa que Ele tenha. Deus é tudo aquilo que você precisa que Ele seja na hora que você precise. Então o problema não está em Deus, o problema está em você, nas tuas escolhas, na hora que você quiser. Na hora que você entender que o velho é você, na hora que você entender que a velhice ela tem estagnado, o que a velhice faz? Não enferruja? O tempo não faz as coisas enferrujar, o tempo não faz as coisas, coisa que não usa, o que acontece? Eu falei hoje para minha esposa, nós estamos mudando com a igreja, eu falei assim, olha, tudo que está na igreja, que a gente fica com dó, da igreja que nós trouxemos do outro ponto, tudo que está velho na igreja, ou a gente vai vender, doar, desfazer, porque a gente fica com dó pensando que vai usar. Mas sabe o que tem acontecido? Que na hora que a gente pega para usar, foi isso que aconteceu. Eu peguei 2 mesinhas, pastor, 2 mesas de som. Nós estávamos de culto de favor, nunca experimentei isso, mas não achamos ponto lá em Monte Sião, não tinha achado há 3 semanas atrás. Estávamos de favor na igreja, na prefeitura, pedimos para o prefeito, ele liberou. Nunca vi isso, não sei se você já viu. Ficamos de favor do lado do Centro Cultural, foi tremendo, foi uma oportunidade única que eu nunca tinha experimentado. Mas eu confesso que eu estava assim, se você me perguntar qual ponto tem para alugar em Monte Sião, eu te falo, que nós somos em todos, nenhum se encaixava. E ficamos de favor em 3 semanas. E eu estou falando, não estou falando, é que eu como pastor, eu tenho a responsabilidade de preparar o lugar onde tem o culto. Mas eu esqueço que lá é a casa de Deus. Deus tem muito mais responsabilidade do que eu. E Ele estava na frente. E eu não sabia, eu chorava. Teve um dia que eu olhei para o céu, Deus, o que o Senhor quer que eu faça que eu entenda com isso? Um dia que eu fui com a Kombi, leva a Kombi, traz a Kombi e carrega material de som, leva na prefeitura e tira da prefeitura. Teve uma hora que eu fui, era uma tardezinha assim, estava eu sozinho, levando o Kombi, trazendo o Kombi, guarda a Kombi em tal lugar, tira a Kombi lá, não deixa os instrumentos dentro da Kombi, porque senão rouba, e faz isso e tal. E eu falei assim, Deus, eu não aguento mais, que nunca vivenciei isso na minha vida, e todos os anos que a gente está no ministério, eu nunca passei por esse perrengue, de ter que esperar, e foi assim que aconteceu. Mas é porque eu esqueci, o velho deixa nós tirarmos a percepção e servirmos a outros deuses. Foi o que aconteceu com Salomão. Já sendo velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração já não era todo fiel para com o Senhor, o seu Deus, como fora com Davi seu pai. E Salomão seguiu, pasmem, a Astarote, a deusa dos Sidônios, a Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor. E aí a sabedoria dele? Não sei, vai saber onde está. E não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. E nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Maloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Você está vendo? Você pode pedir o que for para Deus, e Deus pode até fazer na tua vida. Mas se você não tomar cuidado nas tuas escolhas, querido, se você não tomar cuidado com o que está ficando velho dentro de você, se você não se atentar com coisas velhas sua, não é do teu irmão não, o erro não está no teu pai, na tua mãe, que não te deu um estudo, que não deu isso, o erro não está de onde você nasceu, ou da sua raça, ou das oportunidades, ou da sua influência, não.
O erro está de você não ter entendido qual era o propósito que Ele separou para você, que Ele tem separado para você, e isso foi antes de você existir. Se você for lá em Jeremias, lá no inicinho, lá no capítulo 1, você vai ver o chamado de Deus para Jeremias. Jeremias, eu te escolhi lá do ventre da tua mãe. Fui eu que te chamei para você ser profeta sobre as nações. Jesus Cristo, Ele chamou para ser o Salvador, foi chamado para ser Salvador. E quando Ele era jovem, você lembra quando Ele escapou da mãe lá, que eles foram no censo, foram lá, né, no templo e tal, e eles voltaram para cá. Cadê Jesus? A mãe e o pai falaram: cadê Jesus? Jesus, estava todo mundo junto, o povo, né, e todo mundo, o povo da cidade deles indo com eles, tal, para adorar a Deus. Cadê Jesus? Jesus estava quietinho, estudando a palavra de Deus, estudando e vivenciando. O pai e a mãe dele perguntou assim: mas rapaz, o que você está fazendo? Como assim o que eu estou fazendo? Como assim o que eu estou fazendo? Peraí, eu estou fazendo aquilo que eu fui chamado. E Maria só escutando e guardando tudo no coração, porque foi ela que Deus que falou através do anjo: nascerás um filho, e ele será o Salvador. E não é você que vai escolher o nome, não, é eu que estou dando o nome já. Ele vai ser chamado Jesus. E não é diferente de mim, de você não, querido. Jesus foi o Salvador, e você está sendo quem? Você é o pai de família que Deus te escolheu para ter a melhor família do mundo. Você é a mulher que Deus escolheu para você, né, dar a maior estrutura para a tua casa, para você ser a melhor família do mundo. Deus escolheu você, mulher, para você criar os teus filhos, para que seja a melhor família do mundo, e experimenta aquele promessa de Deus realize na tua vida, e para os teus filhos e dos filhos dos teus filhos, e vai que a bênção é de Deus. Já estou atrasado, não estou? Não? Olha só, Deus é fiel. Glória. Se coloca de pé no teu lugar. As pessoas, olha aqui para mim, não acabou ainda não, olha aqui para mim. Pode o louvor subir, não tem problema, mas você que está aí no seu lugar, peraí que não acabou. Deus ainda quer chacoalhar você como chacoalhou eu. As pessoas estão preocupadas: eu não posso pecar, eu não posso tentar, o pecado. Querido, o pecado é consequência da sua decisão. Então se preocupe com as suas decisões, as suas escolhas, que você não peca. Simples, não é religiosidade. Se preocupe com as tuas escolhas, aquilo que você vai escolher, o que você está decidindo hoje para a tua vida, porque ela vai repercutir sim em pecado. Porque enquanto Salomão estava na presença de Deus, honrando e sendo como Deus pediu para que ele fosse, como Davi, então quando ele errasse, ele também tinha que se arrepender como Davi. E Davi, vai ler a história de Davi. Davi chega para Deus e fala assim: Deus, eu quero uma escolha. Sabe, esse meu erro eu assumo. E eu quero que você que possa vir sobre, né, se você possa fazer, eu possa decidir algo para que eu possa então rever o meu erro. E Deus propôs para ele 3 coisas, não foi? Eu não vou lembrar, mas eu lembro do último, que era 2 dias, 3 dias, para que Deus viesse com a justiça dele, né? Lê lá, é maravilhoso. E que não tirasse o Espírito Santo dele, que ele não caísse na mão. Glória a Deus que eu recorro aos universitários, e que, né, que o Espírito Santo não saísse dele, e que, como que é, pastor? E que ele não caísse nas mãos dos homens, e sim na de Deus. Rapaz, lê lá para você ver o que ele passou depois disso. A mão de Deus veio. Doeu, querido. Doeu, mas curou. Por isso continua sendo homem, segundo o coração de Deus.
Então você está preocupado com essa sua religiosidade, querendo ser o certinho? Não é certinho que você tem que ser, não, é ser santo, ser separado, saber que Deus, Ele tem princípios para você e que você deve segui-lo para que Deus esteja com você sempre. Esse é o segredo, eu estou revelando para vocês hoje, ou melhor, Deus está revelando para vocês hoje. O que queres que eu te dê? O que queres que eu te dê? Deus te pergunta hoje. Você vai perceber que a tua resposta hoje vai ser próxima de Salomão, que você percebeu que se você pedir alguma coisa para você, você vai cair do burro. Mas se você pedir algo para que possa cumprir o propósito de Deus, aí você tem tudo. Quer ver? Quantos têm célula? Ou melhor, quantos não têm célula? Eu também, estou sem célula. Eu acho que eu consegui uma hoje, mas está em oração. Mas sabe, querido, nós temos que correr, querido. Porque quando você vai lá ministrar uma palavra para o teu vizinho, porque célula é isso, é você dar aquele primeiro contato para o teu vizinho, ver que aqui não é biblinha debaixo do braço não, aqui é a unção de Deus, querido. Aqui é ver o céu descer, é Deus falar, é Deus incomodar, porque se Ele está incomodando no teu coração, se Ele está mostrando, se está causando dor dentro de você, foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei 2 dias de cama, e minha esposa também, fiz até exame do Covid. Oi? Para onde veio minhas crianças? Ô glória! Vai para casa da vovó, 11 horas da noite, estava trazendo eles aqui. Nosso ministério é meio complicado, porque quando eu começo a falar, aí não tem como ela não falar também. Não, na verdade, a paz do Senhor, nesse tempo que Deus sacudiu as nossas vidas, Ele ficou 2 dias de cama, eu fiquei 2 dias de cama, e eu também tive uma experiência sobrenatural do Senhor, porque esse ano nós fomos para a conferência de carnaval e nenhum passo atrás, eu tenho vivido isso todos os dias da minha vida. E eu levei uma discípula junto comigo, né? Para quem foi para a conferência juntos, vocês conheceram ela. E 15 dias após que nós voltamos dessa viagem, ela faleceu. E eu falei para Deus: Senhor, eu não entendo algumas coisas, mas eu sei que Deus, Ele é fiel. E ela tinha um relacionamento, e esse menino, eu nunca conversei com ele. O único dia que eu conversei com ele foi no velório, foi num momento difícil que ele estava no hospital. E uma das coisas que ele me pediu naquele momento difícil, ela faleceu aqui no hospital de Ouro Fino, e eu saí de Monte Sião, vim, e eu entrei. Por que eu estou falando isso? A Marina, eu acho que ela vai lembrar. E quando eu cheguei naquele hospital, gente, eu não queria ver ela, né? Mas chegou um momento que uma outra discípula minha falou: pastor, eles não deixam entrar se você não entrar comigo. Eu tenho que entrar com 2 pessoas. Entrar para onde, gente? Para ver o corpo dela. E quando eu cheguei ali, eu vi ela, eu falei: Senhor, que propósito que eu tenho aqui nessa terra? E na hora que eu desci o necrotério, que eles ficam numa pedra, né? O corpo. Esse menino virou para mim e falou: pastora, chegou a sua hora. Eu falei: chegou o quê? Chegou a sua hora de você orar e ela ressuscitar. Eu falei: não chegou a minha hora, chegou a sua hora de buscar a Deus. Sabe por quê? Porque Ele nunca deixou, Ele nunca aprovou ela dentro da igreja. Ele não sentia felicidade de saber que ela estava na casa do Senhor. E eu falei para ele: não, chegou o seu momento.
E eu lembro que no velório foi muito complicado, porque a família não nos queria, porque achava que ela tinha falecido de Covid e porque ela tinha contraído em Brasília. Então eles atribuíram a culpa à igreja, mas Deus foi tão grandioso, gente, que até o velório nós fizemos, porque a família entendeu. Enfim, no mesmo dia que foi o enterro, eu ainda virei para Bia e falei: Bia, hoje nós não vamos ter arena em respeito a ela. E naquele mesmo dia ele virou e falou: hoje tem culto? Eu virei para Bia: hoje tem culto. Tem culto? Uai, quer ir no culto? Tem culto, tem arena. E aí ele foi, mas entrou a pandemia, gente. Levou muitas pessoas, levou família. Eu nunca vi a igreja de Monte Santo lotada. Foi o momento do dia que nós enterramos ela. Só que a pandemia entrou na minha vida, entrou na sua vida, entrou na vida dele. E desde então, Bruna, eu ainda estou na pandemia. Eu ainda estou na minha casa. Eu não posso sair para trabalhar, porque eu trabalho num colégio e as aulas nem têm previsão para volta. E nessa semana que Deus começou a fazer essa desintoxicação da gente, porque eu falo que a pandemia, e eu gravei uma palavra da Bispa Lúcia, ela falou muito sério: nós estamos nessa pandemia para purificação. E aqueles que não querem a purificação de Deus, eles vão sair do altar do Senhor. Eles vão sair da presença do Senhor, porque eles não estão entendendo o que eu quero fazer com o meu povo. E eu gravei isso na minha vida. E eu falei: Senhor, quanto tempo eu vou ficar parada da minha vida? Quanto tempo? E ainda a minha vida não voltou. Só que eu entendi que eu tenho um propósito, um chamado muito maior do que isso. E nesse dia que eu fiquei de cama, eu não pude estar nos cultos, porque eu tinha que fazer o exame na segunda-feira. Tinha feito o exame na sexta-feira, mas me pediram para ficar em casa. E eu fiquei. Só que, gente, eu sou muito agitada, eu não consigo ficar quieta. O que eu fui fazer? Eu fui arrumar o meu guarda-roupa. Você já viu um negócio desse? A pessoa tá ruim, a poeira do guarda-roupa, e eu fui arrumar meu guarda-roupa. E quando eu comecei a arrumar meu guarda-roupa, eu entendi o que Deus queria falar comigo. Porque essa minha discípula que faleceu, ela trabalhava em Monte Sião, numa loja de calçados. E antes dela ir na igreja, eu sempre comprei calçados com ela. Eu sempre ia naquela loja e na hora que eu entrava, ela já vinha ao meu encontro. Porque as vendedoras já sabiam que ela me atendia. E há 2 semanas atrás eu fui nessa loja de calçados, porque eu não tinha voltado desde o falecimento dela. E eu confesso para vocês que foi muito difícil, porque eu não vi ela lá mais. E aí eu comecei a arrumar. E Deus me trouxe a sandália do casamento da minha irmã. E eu me lembro certinho que na semana eu cheguei para ela e falei: eu não achei a sandália ainda. E ela revirou, gente, e ela achou minha sandália. E uma das coisas que eu gravei no meu coração foi o que ela falou. Ela falou: pastor, eu tô tão feliz. Eu falei: por quê? Porque eu vou no casamento, não foi todo mundo convidado. E sabe por que eu tô feliz? Porque ele vai comigo. E o meu maior sonho é casar. O meu maior sonho é constituir uma família. E quando eu veio isso, falei: Deus, eu preciso resgatar ele. Ele que eu falo é o companheiro dela, que eu não quero falar o nome. Eu falei: Senhor, eu preciso, mas eu chorava tanto, gente. Depois do Arena, a Bia pregou, lute pelo futuro. Semana passada foi essa palavra. E foi um mover de Deus naquele lugar. E a gente estava lá na prefeitura. E eu online. Por isso que é tão importante ter o online para as pessoas que não podem. Mas o quão importante é nós estarmos aqui presencial.
o quão importante é nós estarmos juntos na casa do Senhor. O quão importante é nós deixarmos sim a pandemia nos purificar, mas nós entendermos que o melhor lugar de nós estarmos é na casa do Senhor. E uma das minhas orações era: Senhor, quando era pandemia tudo bem, mas eu quero uma casa de Monte Sião, cadê a casa? Agora que a gente pode ir, não tem. E aí, igreja, para me encerrar, que já está avançado o horário, eu falei: Deus, eu preciso falar com Ele. E eu nunca tinha falado com Ele, gente. E eu chorava depois do Arena, porque eu falei: Senhor, Ele tem um futuro. E Ele mesmo marcou o corpo dele, nenhum passo atrás. O velório, ele estava com a camiseta, nenhum passo atrás. E quando eu cheguei naquele velório e eu vi aquilo, eu falei: Deus, eu não sei o que o Senhor quer fazer com a igreja de Monte Sião, mas eu só sei de uma coisa, que esse menino precisa de Jesus. E quando eu vi ela sendo enterrada com aquela camiseta, e eu não choro de dor, gente, eu sei que ela cumpriu o propósito dela nessa terra, mas como eu falei para ele no meu áudio, porque eu mandei um áudio para ele, no domingo de manhã eu acordei, porque sábado eu chorava demais. No domingo de manhã eu acordei: fulano, eu não te conheço, eu nunca conversei com você, eu não sei nem se você vai ouvir o meu áudio, mas uma coisa eu quero te contar. E eu comecei a contar para ele essa história. E ele ouviu tudo aquilo e ele me respondeu. Ele falou: pastora, eu sou motoboy e eu fui entregar uma pizza em um local, e naquela mesma hora eu lembrei do casamento. Eu falei: Deus, não era em vão eu ter mandado essa mensagem para ele. Mas uma das coisas que eu falei para ele, o amor que eu sentia por ela, o amor que eu sentia de estar com ela, de pregar o evangelho para ela, hoje eu falo para você que eu tenho esse amor com você, e eu não vou desistir de você. Eu não largo mão de você, porque se nós estamos nessa terra para cumprir um chamado, se nós estamos nessa terra para cumprir a ordenança de Jesus, e de fazer discípulos, e de batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o que a gente tem feito? E nessa pandemia muitos se desviaram, muitos deixaram o velho entrar, acham que ficar lá na casa escutando, não deixe o velho entrar. E Deus foi muito claro comigo: nós não podemos deixar aquilo que nós nascemos para fazer, nós precisamos cumprir. E eu ainda falei para ele que o ano que vem, não sei se vai ter presencial, não sei como é que vai ser, mas a nossa conferência 2021 sempre foi Deus. Sempre foi Deus. Então, se esse ano eu não pude dar passos atrás, porque eu não vou dar. Se esse ano eu tenho que romper limites, eu tenho que entender que o ano que vem, eu não sei nacional, né? Mas sempre foi Deus nas nossas vidas, igreja. Então não deixa o valioso se tornar comum na sua vida. Não deixa o simples fato de você sair da tua casa: eu não posso estar na igreja, mas pode estar no supermercado, pode estar na farmácia, pode estar no açougue, pode estar em qualquer lugar, mas na igreja não pode. Então não deixa aquilo que é valioso, aquilo que é grandioso na sua vida se tornar velho, se tornar comum, porque nós nascemos por um chamado, nós estamos aqui nessa terra por um propósito. E se tiver que Deus fazer mais purificação na minha vida, pode vir, porque não teve explicação que nós tivemos. Mas eu sei que Deus, Ele começou a agir na minha vida. E Monte Sião vai viver o melhor de Deus dessa terra. O lugar que nós estamos lá, o Senhor vai multiplicar, vai trazer o crescimento. Porque quem dá o crescimento é Ele. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Amém? Glória a Deus. Aleluia! Esse Deus é maravilhoso, amém, igreja? Vocês perceberam que
O que o pastor Júlio fez hoje, isso que é graça. Ele saiu lá de Monte Sião, a igreja dele, o Senhor Jesus, mudou ontem, mas ele está aqui. Recebestes de graça e dai de graça. Feche seus olhos. Isso é sacrifício, querido. Isso é assumir a responsabilidade. Ele recebeu de graça e saiu em sacrifício da sua cidade, a igreja lá, primeiro culto no salão, mas ele está aqui, dando de graça aquilo que ele recebeu do Senhor, a mim e a você que está em casa assistindo. Ponha isso no seu coração, receba na sua vida em nome de Jesus. Levante suas mãos, que a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, oh Senhor, permaneça na sua vida, trazendo força, vigor, alegria. E é isso que Jesus quer para nossas vidas. Que haja alegria de servir a Ele, querido. Que haja gratidão de servir a Ele. Que haja entendimento em servir a Ele. Porque só assim, aqueles que foram chamados para serem discípulos do Senhor, servirão em alegria, dedicarão as suas vidas, sacrificarão as suas vidas em prol, aleluia, do que Jesus fez naquela cruz do Calvário, derramando o seu sangue inocente, puro, perfeito, em teu favor, em meu favor, em o nome de Jesus Cristo. Amém, igreja. Ser fortalecido, querido. Que essa semana seja uma semana de vitória. Que seja uma semana grandiosa na sua vida. Que seja uma semana onde os obstáculos vão cair por terra, em o nome de Jesus. Receba aí agora na sua vida, no poder do nome de Jesus. Vá em paz, e o Senhor é com você. Que o Senhor te guarde, que sustenta você na sua casa. Que essa noite seja uma noite agradável na presença do Senhor, em o nome de Jesus. Amém e amém. Estamos encerrados. Que Deus te abençoe, em o nome de Jesus.